Olá, eu sou a professora Áquila e esse canal é Dicas da Pro. Hoje iremos começar a falar sobre as normas ABNT. Então iremos aplicar todas essas regras que nós veremos hoje na ferramenta Microsoft Word. Então, ABNT, o que é? Como usar? Quais são as principais regras de formatação? A ABNT é um órgão, que é responsável por normalizar toda a parte técnica no Brasil. Então, nada mais é que a Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde se define toda a normalização técnica para trabalhos técnicos e científicos. A ABNT ela foi fundada aí na década de 40. Podemos, então, nos perguntar se o uso dessas regras é obrigatório. Sim, é obrigatório quando estamos desenvolvendo um trabalho técnico-científico. Então, para uma padronização internacional, pesquisadores, professores e alunos de qualquer país do mundo consulta essas regras que são determinadas aí, em unicidade pelos países, tem regras básicas, e aí a gente consegue encontrar e consultar esses materiais técnicos científicos de maneira mais fácil, esse material acadêmico. E quais seriam as principais normas da ABNT para os trabalhos acadêmicos, ou seja, para um trabalho de conclusão de curso, uma monografia? Primeira coisa, são os elementos. Quais são os elementos que compõem a monografia? Então, vamos começar aqui com os principais elementos, a estrutura da monografia de acordo com as normas da ABNT. São 15. Divide aqui em 15 e tem essa sequência quando estamos formatando, criando essa documentação. Então, é a capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória e o agradecimento, epígrafe, o resumo na língua nativa, o resumo em língua estrangeira, listas que são ilustrações, lista de tabelas, de abreviaturas, de siglas ou então de símbolos. Temos também o sumário, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, as referências, o glossário e, por fim, o apêndice. Então, todos esses itens, e ainda tem um anexo, todos esses itens, referente à estrutura da monografia, segue com obrigatório e opcional. Então, quando nós formos desenvolver uma monografia, nós podemos escolher dentre esses opcionais, colocar um ou outro, ou todos, ou não colocar nenhum. Mas os obrigatórios são essenciais para a estrutura do seu trabalho. Esses elementos, que nós falamos no slide anterior, eles têm aí uma divisão. Eles são conhecidos como 3 nomes. Elementos textuais, que são esses daqui, ó, elementos textuais. Ou seja, é o corpo do trabalho de fato, a introdução, o desenvolvimento da sua pesquisa e a conclusão. Os elementos que antecedem esses elementos se chamam elementos pré-textuais. E o que vem depois desses 3 elementos textuais são os elementos pós-textuais. Então, a estrutura da sua monografia é esta daqui, tudo bem? E depois que a gente cria, cada página com o seu elemento, a gente começa a formatação desses elementos. Primeira formatação referente à capa. Mas quais são as informações que a gente vai inserir aí na capa de uma monografia? Então, é o que? O nome da instituição, o nome do curso, o nome do autor, o título do trabalho, o subtítulo, se houver, a cidade e o ano de quando você está entregando aquele trabalho. O seu trabalho, tanto a capa quanto todo o corpo, todos os elementos, devem estar em uma ou outra fonte. Tudo bem? Nós não podemos mesclar. Ou eu escolho Arial, ou eu escolho Times New Roman, tudo bem? E aí, o tamanho dessa fonte vai ser o tamanho 12. O texto, todo o texto da capa tem que ser em caixa alta, ou seja, a letra maiúscula. E também deve ser o que? O alinhamento é centralizado. O espaçamento entre as linhas, é esse espaço aqui, ó, que fica entre uma linha e outra, é de um espaçamento simples. Nós vamos aplicar isso, vocês verão. E o título do trabalho deve ser em negrito. Apenas o título restante deve permanecer aí sem negrito.
Um outro detalhe é que, além da capa, todo o corpo do trabalho, né, todo o trabalho, todos os elementos, devem ter aí a margem com uma especificação. Ou seja, utilizando uma folha A4, uma sulfite como referência, a margem terá margem inferior na parte de baixo, a parte superior e a direita é de 2 centímetros de distância. E a esquerda, onde vai ser encadernado, são 3 centímetros. Então, essa é a configuração da margem. Referente à paginação, todas as páginas têm número de página? Não. Primeira coisa, a capa da monografia não tem número de página, então não é inserido. Não mostra o número e nem conta. A partir da folha de rosto até o sumário, a gente conta as páginas, mas não mostra. E só a partir da introdução que é contado e mostra essa numeração da página. E onde vai colocar? Lá na parte superior, né? Na margem que você deixou de 2 centímetros, aí você coloca lá página 9, página 10, e aí vai ser inserido de forma automática. Veremos a aplicação nas aulas posteriores. E referente às fontes e parágrafos novamente, nós vamos usar ou uma fonte ou outra, Arial ou Times New Roman. Qual o tamanho? 12, exceto para legendas, rodapés, o tamanho indicado é 10. Então, nós temos aí 2 tamanhos que são utilizados. O outro item que devemos aí prestar atenção é referente aos parágrafos no início das linhas. Então, deve ser de 2 centímetros, 2 dedinhos, né? Parágrafo, letra maiúscula, é essa a formatação. E o espaçamento entre as linhas no restante do texto, sem ser na capa, né? A capa, espaçamento simples. No restante do trabalho, o espaçamento é de 1,5, ok? Então, todas essas regras que nós vimos até agora são regras básicas para aplicarmos em um TCC, trabalho de conclusão de curso, que seja uma monografia. Iremos aplicar essas primeiras regras lá na ferramenta Microsoft Word, certo? Então vamos lá? Vamos praticar?